Aboru, aboiei, boxexé, soianifá, fafunkel, chumbumi, abetoyossi, bambalá. Hoje, caros irmãos, nós vamos falar do Odu Obe-Ogundá, ou, como chamado pela ordem de Ifá, o Odu Ireté. Porém, no jogo de búzio, chamamos ele de Obe-Ogundá, certo? Odu Obe-Ogundá, ele é o 15º Odu no jogo de búzios, tá? Representado por 15 búzios abertos. Odu Obe-Ogundá, 15 búzios abertos, é um Odu composto pelos elementos fogo sobre água, tá? Com predominância sempre do primeiro, que seria fogo. O que indica que o dinamismo inicialmente existente tende a transformar-se em auxílio poderoso, mas que o benefício auferido será sempre em favor de outrem. É o macho que luta e se sacrifica em benefício da fêmea. A atividade é impulsiva e independe da vontade do agente. É o sem juízo. Suas cores são vermelho vivo, o negro, o cinzento, o azul e o branco. Esse Odu, pessoal, ele é um Odu masculino representado, esotericamente, por um quadrado dentro de um círculo. Então, vocês imaginem um retângulo, tá? Um quadrado, com um círculo dentro. Essa é a representação de Obe-Ogundá, ou melhor, Ireté. O círculo, ele representa o ignoto, que significa o céu. O quadrado, ele representa o domínio do que conhecemos, que seria o mundo material, a Terra, certo? O círculo, representação de tudo o que desconhecemos. Chama-se Weke-Weke-No, mestre do oculto. É um dos nomes honoríficos de Lisa e de Dabada-Wedobe. Designa tudo o que é perceptível aos nossos sentidos, a vida, da forma que a percebemos. Beto, que significa pai da vida, aquele que comanda, pai da criação visível. Obe-Ogundá, ou melhor dizendo, o Odu Ireté, 15 búzios abertos, ele, no entanto, é visível através da figura em forma de círculo. E para melhor enquadramento do retângulo, ao qual devemos, na verdade, dirigir nossa atenção. É este quadrado, pessoal, que na verdade pertence a Ireté. Se tivermos que colorir esta figura, a gente representaria o céu, círculo, em branco, cor de lisa, ou em azul, cor do céu, conforme vemos. E a terra, quadrado, seria em vermelho, a cor do Vodum Sapatá. Aquele que encontrar Ireté, ou Obe-Ogundá, deve oferecer 40 búzios, uma galinha e uma garrafa de aguardente a Ibadu. A galinha é solta no quintal do sacerdote, devendo ser enterrada quando morrer naturalmente. Isso é um dos segredos desse Odu, pessoal. Então, saiu ali na consulta para o seu cliente, ou até mesmo alguém que seja portador deste Odu, né? Pode-se fazer este ritual, podemos chamar assim. O Odu Ireté, ou Obe-Ogundá, ele é o signo da terra, tá? Ele é de domínio terrestre. Desta forma, tudo que está morto lhe pertence, mas a morte é propriedade de Oieku,
que seriam 13, né? Tudo aquilo que está morto pertence a Ireté. Porém, a própria morte, ela é propriedade de Oiê-Cô. Esse Odu, ele traz abscessos, furúnculos, a varíola, uma febre eruptiva e mortal conhecida como nutite, e a lepra, gudu. Os Fons jamais, tá, se referem à lepra por este nome. Por quê? Eles preferem chamá-la de Azonvo, o mal vermelho, considerada por eles como doença mais hereditária que contagiosa. Tem como principal contraindicações alimentares camarão, carne de antílope, carne de porco, pimenta, mamão, vinho de palma, azeite de dendê, feijão e galinha. Esse Odu, ele não deve jamais, tá, pessoal? Prestar bem atenção nisso. Ele não deve jamais ser invocado em companhia de Oxê, tá? Nunca. Bokonô Madô, um adivinho não pode dizer isto, ok? Em referência ao nome do Amolu gerado no encontro desses dois Odu, certo? Nunca digam o nome Ireté mais Oxê junto, certo? Nós chamamos ele, na linguagem de Ifá, Iruekun, tá? Ele fala de uma maldição quando pronunciado por Ireté mais Oxê. Tirando o meu mais, né? Você faz a junção ali. Então, nunca pronunciem ele desta forma. Ok, pessoal? Esse Odu, ele influencia o corpo humano, provocando atividade excessiva das funções, irritações e enfermidades inflamatórias. Ele é uma figura muito negativa, tá? Que respondendo quase sempre não, ele anuncia tempos muito ruins. Crises agudas, traumatismos, referimentos por acidentes, fala de hematomas, tá? E pancadas. E também são causados por sua atuação. Dizem, né, que os filhos portadores desse Odu são sempre impulsionados pelo desejo de conquista e de domínio. São pessoas dominadoras, não hesitando em, para isto, assumirem atitudes ameaçadoras, tá? Que visam manter controle permanente sobre total situação. São pessoas corajosas, audazes, presunçosas, mas muito solícitas e prontas a socorrer tantos quantos necessitam de seus préstimos, de sua ajuda, né, de sua caridade. Possuem caráter altivo, né, muito forte. São pessoas sarcásticas e indisciplinados, tá? São amantes do trabalho e batalhadores entusiastas, tá, pessoal? Então, geralmente são pessoas brincalhonas, né? Só que são pessoas um pouco indisciplinados aos olhos dos outros. Por quê? Eles são naturais, eles são assim, né? A pessoa para a qual carrega esse Odu ou saiu numa consulta para um cliente, essa pessoa é desse caráter, certo? Mas são pessoas entusiasmadas em ajudar, né? Pessoas batalhadoras, tá? Pessoas que correm muito atrás. Eles são amantes do trabalho. Para essas pessoas que carregam esse Odu, não há tempo ruim. Porém, são pessoas mal interpretadas, né? Pelos os outros. Esse Odu em Irê, ele fala do amor correspondido. Ele fala do domínio absoluto de uma situação, fala de influência, respeito, auxílio poderoso e fala também de dinamismo. Já no negativo,
Esse Odu, ele fala da falta de juízo, atitudes egoístas, indisciplina, fala de uma aventura que a pessoa terá um fim desastroso, fala de violência, fala de cólera incontrolável, violência sexual, estupro. Em Osobo Arum, negatividade, fala de impotência sexual, tanto do lado do homem quanto da mulher, tá? Fala de atrofia muscular, inflamações intestinais, fala de febre eruptivas, tá? Fala da lepra, varíola, hepatite e lesbianismos, tá? Também são falados nesse Odu. Esse Odu fala algumas interdições para seus filhos, tá, pessoal? Ele fala do adizim, usado para preparar o indigo, que significa o feijão descascado, né, pilado e temperado com azeite de dendê. Fala do feijão de casca vermelha e as suas folhas, principalmente. Fala de galinha d'Angola, farinha de acaçá. Fala da questão do pássaro awadixê, né, assim que eles chamam. Fala da banana da terra. Todas essas interdições fazem parte deste Odu. Fala também de todo animal encontrado já morto, as espécies de antílope, açoali e zumbô, que têm o pelo avermelhado, o leopardo. Fala também da farinha Belém, feita de milho ou de sorgo. Fala da farinha de inhame, tá? Que seria o agu, né? Os ramos, onsu, conque, que seria a serpente amanumu, o cão. As coisas que são oferecidas a Dan, Danu e Nã. Os frutos brancos da árvore Bebá. Os frutos do abuá e os macacos. Pessoal, essas são as interdições do Odu Obeogundá, ou melhor dizendo, Odu Ireté. Esse Odu, ele é representado, tá, pelos orixás Omolu, Ogum, Xangô, Obá, Iemonjá e Ibadu, Aboru, Aboiê e Boxexé.